Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos resolver um exercício de quantificação de antraquinona em pimenta do reino, utilizando cromatografia gasosa com detector de ionização em chama, o GCFID, e empregando padrão interno. Além de resolver o exercício, vamos entender como tratar os dados cromatográficos corretamente, aplicando a normalização do sinal do analito, utilizando o padrão interno como referência. Essa é uma abordagem muito comum em química analítica instrumental, especialmente quando precisamos corrigir pequenas variações do sistema analítico. Vamos ao enunciado. A presença de antraquinona em especiarias é monitorada por ser um contaminante potencialmente tóxico. O limite máximo permitido na legislação para antraquinona em pimenta do reino é de 0,1 mg por quilograma. Para a quantificação, utilizou-se cromatografia gasosa com detector de ionização em chama com padrão interno. Preparam-se soluções padrão contendo concentrações conhecidas de antraquinona, de 0,01 a 0,2 mg por litro, e a quantidade fixa de padrão interno, de 0,1 mg por litro. As áreas dos picos obtidas foram. Nesta tabela, temos os dados das soluções padrão. Para cada concentração conhecida de antraquinona, o cromatógrafo recebeu a área do pico da antraquinona e a área do padrão interno. Percebemos que a área da antraquinona aumenta com a concentração, enquanto o padrão interno permanece praticamente constante. Esses valores serão usados para construir a curva analítica. Agora, vamos entender como a amostra foi preparada antes da análise. Foram utilizados 3 gramas de pimenta do reino, submetidos ao seguinte procedimento. 1. Extração com 20 ml de uma mistura de hexano e acetona na proporção 5:1. 2. Agitação mecânica por 30 minutos. 3. Filtração e evaporação completa do solvente. E 4. Redissolução do resíduo final em 2 ml de acetato de etila, contendo padrão interno. A solução final foi então analisada no GCFID. As áreas obtidas foram: área da antraquinona igual a 11.900 e área do padrão interno igual a 9.740. Perguntas. A. Construa a curva analítica utilizando os dados das soluções padrão. B. Determine a equação da reta por regressão linear e obtenha a concentração de antraquinona em miligrama por litro na solução final analisada. C. Converta o resultado para miligrama por quilograma na amostra original, considerando o fator de concentração introduzido pela extração e redissolução, 20 ml para 2 ml. D. Compare o valor encontrado com o limite legal de 0,1 mg por quilograma e conclua se a amostra está conforme ou irregular. E E. Cite 2 potenciais erros sistemáticos que poderiam subestimar a concentração real e 2 que poderiam superestimar o valor obtido. Antes de começar os cálculos, é importante entender o que o cromatógrafo mede. Na cromatografia gasosa, cada composto aparece no cromatograma como um pico. O detector não mede diretamente a concentração da substância. Ele mede o sinal do detector, que é representado pela área do pico. De maneira geral, quanto maior a área do pico, maior a quantidade do composto presente. No entanto, o sistema cromatográfico pode apresentar pequenas variações, como pequenas diferenças no volume de injeção ou no fluxo de gás.
Para corrigir essas variações, usamos o padrão interno, que é uma substância adicionada sempre na mesma quantidade em todas as soluções. Nesse exercício, o tratamento dos dados é feito através da normalização do sinal do analito utilizando o padrão interno. Isso significa que usamos o sinal do padrão interno como uma referência para corrigir variações experimentais. A correção é feita utilizando esta relação matemática, onde A aqui é a área medida da antraquinona, a API é a área do padrão interno na análise e a API de referência é a área do padrão interno na primeira análise. A área normalizada da antraquinona é igual à área medida da antraquinona multiplicada pela razão entre a área do padrão interno de referência e a área do padrão interno de análise. No nosso caso, a área do padrão interno da primeira análise é 9.650. Aplicando essa correção para cada padrão, obtemos as áreas normalizadas, que serão usadas na construção da curva analítica. Com as áreas normalizadas calculadas, podemos construir a curva analítica. No gráfico, colocamos no eixo X a concentração de antraquinona em miligrama por litro e no eixo Y a área normalizada da antraquinona. Quando aplicamos a regressão linear aos dados, obtemos uma reta, cuja equação descreve a relação entre o sinal do detector e a concentração do analito. Nesse caso, a equação da reta obtida foi y igual a 147.380 vezes x mais 126,81, onde o y é a área normalizada e o x é a concentração de antraquinona. Essa equação será utilizada para determinar a concentração da amostra. Agora, vamos aplicar o mesmo procedimento para a amostra. Primeiro, precisamos normalizar a área da antraquinona da amostra, utilizando novamente o sinal do padrão interno da primeira análise como referência. Após aplicar a correção, obtemos uma área normalizada de aproximadamente 11.790. Esse valor é então substituído na equação da reta da curva analítica. Resolvendo a equação, encontramos uma concentração de aproximadamente 0,079 mg por litro. Esse é o valor da antraquinona na solução final analisada pelo cromatógrafo. No entanto, a legislação não expressa o resultado em miligrama por litro. O limite legal é dado em miligrama por quilograma de pimenta. Por isso, precisamos converter o valor obtido. Sabemos que a solução final tinha 2 ml de volume. Multiplicando a concentração pelo volume, obtemos uma massa total de antraquinona presente na solução igual a 0,000158 mg. Essa massa foi extraída de 3 gramas de pimenta. Dividindo a massa encontrada pela massa da amostra, obtemos finalmente uma concentração na pimenta de 0,0528 mg por quilograma. Agora, comparamos o valor obtido com o limite máximo permitido. A legislação estabelece um limite de 0,1 mg por quilograma. O valor encontrado foi de 0,0528 mg por quilograma. Como o resultado é menor que o limite permitido, concluímos que a amostra analisada está conforme a legislação. Por fim, é importante considerar possíveis erros sistemáticos que poderiam afetar o resultado. Alguns erros podem subestimar a concentração, como, por exemplo, uma extração incompleta da antraquinona ou perdas durante a evaporação do solvente.
Outros erros podem superestimar o valor, como interferências cromatográficas que aumentam artificialmente o pico da antraquinona ou erros na preparação da solução de padrão interno. Esses fatores precisam sempre ser considerados na interpretação de resultados analíticos. E assim concluímos a resolução do exercício. Vimos como aplicar a normalização utilizando o padrão interno, construir a curva analítica, determinar a concentração do analito e comparar o resultado com o limite estabelecido pela legislação. Agradeço pela atenção e acompanhe outros vídeos em nosso canal.